Irmãos, abram a Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu gostaria de ler para vocês do versículo 3 até o versículo 8. Quando estava lendo este texto, numa das minhas devocionais, eu me deparei com uma situação, com uma palavra que chama a nossa atenção para que, como filhos de Deus, povo de Deus, nós sejamos pessoas comprometidas e frutíferas, produtivas. E assim nós lemos no texto de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 8, estarei fazendo a leitura na Nova Versão Internacional. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele fala a respeito do poder de Cristo. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. E Deus abençoe a leitura da sua palavra, essa porção da palavra de Deus, que ela é riquíssima a nos dar estes conselhos. O apóstolo Pedro, quando escreveu esta carta, a sua primeira epístola, ou a sua primeira carta aos crentes que estavam sendo perseguidos, aos cristãos que estavam passando por provações, aos cristãos que estavam sofrendo por causa da perseguição e por causa da não aceitação a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, Pedro então escreve a sua primeira carta, alertando, confortando, consolando. A segunda carta, que faz parte, o texto que nós lemos que faz parte da segunda carta, ela foi escrita para poder prevenir a igreja do Senhor, prevenir o povo de Deus contra os falsos mestres e as doutrinas corrompidas. Enquanto a primeira carta falava do perigo que estava do lado de fora, a segunda carta, ela fala do perigo que muitas vezes está do lado de dentro, que seriam aquelas falsas doutrinas, os falsos mestres que tentam se infiltrar no meio do povo de Deus. Então Pedro, sentindo e percebendo o que estava acontecendo, ele alerta a igreja de Jesus. Mas o texto que nós lemos, ele é algo muito espetacular, porque ele fala de uma vida produtiva. Ele fala de uma vida que, se de fato nós estivermos com essas qualidades, porque ele vai terminando o texto dizendo, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, então Pedro fez uma lista de algumas qualidades que cada um de nós cristãos deveríamos estar buscando na nossa vida, buscar, cultivar, de tal forma que ela venha crescer. E se ela crescer pelo pleno conhecimento que nós temos de Cristo Jesus, o que vai acontecer?
nós vamos ser pessoas produtivas. Ser um cristão frutífero. Ser um cristão produtivo. Jesus, ele deixou claro isso quando escreveu em João capítulo 15, falando: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Quem está ligado em mim, esse dá muito fruto. E aquele que está ligado em mim, que dá fruto, meu Pai vem e poda para que ele possa dar mais fruto. Crescimento, produtividade, multiplicação, podemos assim dizer, foi uma tônica de Jesus Cristo no ensino do Evangelho. Mas o que eu quero deixar com os irmãos nesse tempinho aqui, nesse nosso momento, é exatamente estas características que a gente tem que começar a cultivar na nossa vida. E nós temos que começar a perceber se isso faz parte da nossa rotina, do nosso estilo de vida. O que eu entendi quando eu li esta mensagem de Pedro, na minha devocional, há algumas semanas atrás, é que Pedro está declarando aqui que a igreja do Senhor Jesus, ela tem um estilo de vida. Um estilo que é característico daqueles que têm o conhecimento de Cristo, daqueles que buscam o Senhor e que querem fazer a diferença no mundo. E aí Pedro, então, ele coloca essas características como parte desse estilo de vida. Hoje em dia, nós ficamos preocupados, ou nós estamos sempre atentos ao estilo de moda que a nossa sociedade tem, né? Tanto homens como mulheres, nós procuramos muitas vezes andarmos na moda, andarmos no estilo da moda. É uma calça diferente, talvez uma camisa diferente, alguns acessórios diferentes, que a gente vê que estão aparecendo e as pessoas estão utilizando, e aquilo cria como se fosse um estilo. E não só o estilo da moda, mas existem também algumas pessoas que principalmente têm acesso à mídia. Elas criam um estilo na sua forma de expressão, até na sua forma de vida, que acaba se tornando um parâmetro para a sociedade. Quantas e quantas vezes nós podemos ver jovens, adolescentes e até adultos imitando pessoas que têm um estilo de vida que a gente percebe e vê aquele estilo de vida na televisão. O meu convite para vocês, meus queridos irmãos, todos vocês que estão aqui nessa noite, desde as crianças até os adultos, é que nós venhamos olhar para este estilo de vida que Pedro está a nos incentivar para que nós possamos fazer a diferença no meio onde nós habitamos, no lugar onde nós moramos, no lugar onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós convivemos. O estilo de vida que Pedro propõe aqui é para que nós possamos conviver e as pessoas possam perceber isso na nossa vida. Então ele começa dizendo o seguinte, que para nós podermos ter esta vida frutífera, nós precisamos alcançar algumas qualidades ou capacidades. E ele começa dizendo a respeito da fé. Por isso, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Ele começa falando a respeito da fé em Cristo. Conforme também nós podemos achar em Mateus capítulo 16, versículo 16. Aquele que se converte, ele tem fé. Para haver a conversão, é necessário que haja um passo de fé. A fé e o arrependimento são os dois elementos básicos e importantes para que haja a conversão. E aí Pedro fala o seguinte: já que você conheceu a Jesus e você se converteu a Ele, você se arrependeu dos seus pecados e se converteu a Ele, acrescente a sua fé. Ou seja, você tem que dar um gás na sua fé, implementar a sua fé, incrementar a sua fé. Incrementar a sua fé no quesito de você passar a compreender e a depender de Deus. Eu disse que fé não é simplesmente crer em Jesus, porque crer em Jesus até o diabo crê. Fé, além do crer em Jesus, significa nós temos um compromisso com Ele e nós passarmos a depender dEle. É nós levarmos em consideração aquele texto, por exemplo, do Salmo 46, 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
é quando nós passamos a entender que é o seguinte: eu não sou nada, eu não sou ninguém, e eu preciso de Cristo. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso da orientação do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, por maior que seja a sua capacidade, a sua cultura, a sua formação, graças a Deus que você tem isso, mas nós, como cristãos, e que queremos viver um estilo de vida que seja de fato produtivo, nós precisamos estar alinhando e alimentando a nossa fé. E aí ele fala, você precisa então acrescentar a sua fé, a virtude. E aí o Pedro vai dando algumas dicas de como que nós podemos fazer uma coisa que vai ajudar a outra. E eu entendo que a maneira como Pedro estava falando, e nós temos que entender o seguinte, irmãos: Pedro era um pescador. Pedro não era um homem, como dizia antigamente, letrado, como o apóstolo Paulo, que tinha uma colocação rebuscada na maneira de falar e de escrever. Pedro, ele era simples, mas Pedro, de maneira simples, ele mostra um processo que é progressivo na vida do cristão, que vai trazer esse estilo de vida. Aí ele fala, olha, você tem que acrescentar à sua fé a virtude. O que é a virtude? A virtude seria a diligência, o zelo. O cristão deve buscar assim o bom procedimento, a boa maneira de se comportar e de se portar diante das situações. Buscar as coisas que são realmente virtuosas, e não aquelas que vão desvirtuar a pessoa. Uma coisa que vai desvirtuar é que vai levar para um caminho errado, vai levar para uma decisão errada, para uma escolha errada. Então Pedro fala, olha, aquele bom procedimento, o zelo, a maneira adequada de você se comportar, você deve acrescentar isso à sua fé. E aí ele fala, e a essa virtude, para que essa virtude possa ser aprimorada na sua vida, você tem que acrescentar o conhecimento. O que seria este conhecimento? O conhecimento seria a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui, ou a palavra a respeito do conhecimento de Jesus, a logos, que ele usa no texto em grego, esta palavra se tornou a tônica, assim, desta carta. E o interessante, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Pedro fala do logos, dessa palavra que vai trazer o conhecimento, ele não fala de algo intelectual. Ele fala de algo experimental. Ele fala de algo seguinte, esse conhecimento de Cristo não é apenas na letra, não é apenas aquilo que foi escrito a respeito de Jesus, mas é a sua maneira de andar com Jesus. Quando eu estava olhando esse texto e vendo assim as tônicas que ele estava dando a respeito das palavras e a forma como ele usou, nas traduções trazia-se então essa ideia, não de um conhecimento intelectual, mas de algo que fala de uma experiência, de um contato, de uma convivência com Jesus Cristo. Muitas vezes, meus queridos irmãos, a gente se depara com pessoas na igreja que têm um alto grau de conhecimento da Bíblia. Tem gente que sabe de tantas coisas, de tantas particularidades da Bíblia. Tem gente que conhece muitas vezes tantas particularidades da Bíblia, mais do que o próprio pastor ou professor da escola bíblica. Mas aí é aquilo que eu falo, a pessoa tem 500 quilômetros de conhecimento, 2 centímetros de profundidade. Porque não adianta o conhecimento apenas pelo lado intelectual, de saber onde estão os textos bíblicos, de saber os textos que falam sobre pecado, dos textos que falam sobre apostasia, dos textos que falam sobre justificação, dos textos que falam sobre santificação, dos textos que falam da soberania e santidade de Deus, do texto que fala sobre eternidade, do texto que fala sobre morte, do texto que fala sobre céu e inferno. Não adianta nós temos esse conhecimento intelectual se a essência, que é o relacionamento com Jesus, não for verdadeiro.
É isso que Pedro está dizendo. O conhecer a palavra, ele passa sim pela leitura, pela experiência da leitura da palavra, mas também passa pela experiência do nosso relacionamento com Jesus. É por isso que, como pastor, eu tenho sempre falado com os irmãos que a nossa vida devocional, a nossa vida de intimidade com Deus, a gente não pode abrir mão disso. A gente tem que cultivar. No horário que o irmão acha que é o melhor, no melhor momento, mas a gente não pode deixar de fazer isso. Eu estava conversando na minha classe domingo passado, Novo Começo com Deus, e nós falamos, quando a gente para assim para se reunir no domingo para o almoço. Quando a gente faz uma reunião de família no domingo para o almoço, aquela reunião bacana, todo mundo, aí muitas vezes a mãe vai lá e faz aquela comida caprichada, A minha mãe tinha o costume, quando a gente se reunia na casa dela, quando ela estava com saúde, ela fazia aquela lasanha deliciosa. Tem gente que está com fome aí, Ela fazia aquela lasanha deliciosa, algo muito espetacular. E a minha mãe fazia o seguinte: ela sabe que eu gosto de lasanha, e a grande maioria da nossa família gosta de lasanha. Mas aí, por exemplo, as minhas filhas, as minhas sobrinhas, cada uma tinha uma particularidade. Eu gosto de macarrão, linguiça com macarrão. Aí a minha outra sobrinha, eu gosto de linguiça no feijão. E ela vai e fazia para agradar todo mundo. E aí quando a gente sentava para almoçar, aquela mesa farta, aquela comida maravilhosa, e a gente então degustava aquela comida ali, e a gente ficava, acabava de almoçar, aquele sono, aquela coisa pesada, porque comeu bastante, e muitas vezes o olho maior do que o estômago, o cara come demais. E aí o que acontece? Aí vai para casa, dorme e tal, e aí eu pergunto, aquela ideia, eu perguntei para a minha classe: e aí depois, você fica sem comer durante a semana? Você não almoça segunda, não almoça terça, não almoça quarta, não almoça quinta, não almoça sexta, não almoça sábado, não toma café? Você parou de comer? Não, a gente tem que comer. Eu falei assim, mas sabe que tem gente que faz isso? Que as pessoas vêm no domingo na igreja, porque querem vir aqui, vão receber uma palavra no culto, vão receber uma palavra no momento da escola bíblica dominical, vão se fartar, depois passam a semana inteira de jejum, não se alimenta mais. E Pedro fala que a virtude, o conhecimento, faz parte então desse processo, desse estilo de vida. O conhecimento é a nossa experiência com Jesus. É nos alimentarmos da palavra, nos alimentarmos da oração, da intimidade com Jesus. E ele continua dizendo, e a este conhecimento, o domínio próprio, aquele autocontrole. Quando nós passamos a conviver e a experimentar mais de Cristo em nossa vida, a gente passa a ter então o domínio próprio como um fator preponderante e determinante na nossa vida. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Tudo começa a mudar na vida da pessoa, que leva ela então a ter este domínio próprio. Então a pessoa que muitas vezes perdia o controle, se zangava com facilidade, quanto mais ela conhece de Jesus, mais ela passa então a desfrutar do domínio próprio. Eu já disse para vocês, meus queridos irmãos, que nós não podemos pedir a Deus dons espirituais. Dom espiritual você não pede a Deus. Deus dá a você conforme Ele quer. Mas você pode pedir o fruto do Espírito. Você pode pedir mais amor, mais bondade, mais alegria, mais mansidão, mais humildade, mais paciência, mais domínio próprio. O fruto do Espírito você tem liberdade em pedir a Deus. E aí Pedro fala, olha, que no estilo daquele cristão que é produtivo, o domínio próprio é uma característica. Nós passamos a pensar mais antes de responder, talvez responder com grosseria, talvez responder assim com um tanto quanto de rigor, ou até com rudeza, ser rude na hora de responder. Porque quando a gente passa a exercitar o conhecimento de Cristo em nós, o domínio próprio passa a ser uma experiência que a gente passa a viver todos os dias.
aprendemos a falar, aprendemos a responder, aprendemos a muitas vezes aceitar o que as pessoas também estão nos falando. E Pedro continua dizendo, olha, e ao domínio próprio, a perseverança. Perseverar. Perseverar significa não desanimar. Perseverar significa manter-se firme num ideal. Perseverar significa você ter um foco e você continuar buscando. Eu estava vendo hoje um vídeo que vou usar no nosso molde de servo no sábado, e esse vídeo fala exatamente sobre isso. Uma pessoa que perseverou, uma pessoa onde todo mundo dizia que não podia, que não dava certo e provocava inveja nas outras pessoas, mas ela perseverou nos seus sonhos, perseverou na maneira de poder viver, e ela conseguiu ser vitoriosa. Pedro está nos ensinando que o cristão que é produtivo, ele é perseverante. Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias ruins e negativas, ele não deixa esmorecer. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil no nosso país. A economia do nosso país não está boa, a política do nosso país não está boa. Muitas vezes até a nossa vida em comunidade, na nossa sociedade não está boa. Nós vamos ter eleições aí. Fica difícil, a gente não sabe nem em quem votar, o que escolher, por tantas e tantas coisas que nós temos visto, tantas falcatruas que têm aparecido, mas nós temos que perseverar, irmãos. Perseverar, continuar orando pelo nosso país, para que Deus possa salvar a nossa nação. E ele fala da perseverança também, aí ele fala sobre a piedade. A piedade é aquela ideia de ser semelhante a Jesus. E da piedade, então, ele vai falar sobre a fraternidade. Quer dizer, a gente persevera, a gente passa a ser piedoso, semelhante a Jesus, passamos a olhar com compaixão para as pessoas, passamos a olhar para a vida com os olhos de Jesus, e aí a gente vai então fomentar o quê? Uma fraternidade, um convívio fraternal no meio da comunidade cristã. Pedro estava então chamando a atenção daquela igreja para que ela pudesse desenvolver esta fraternidade, porque ao desenvolver esse convívio fraterno, sabe o que ia ser visto pelas pessoas? O amor. E ele termina falando, o amor. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. O amor então aqui culmina como um reflexo de todo o processo desse estilo de vida que Pedro estava instigando aquela igreja a viver. Uma igreja então que pela fé em Cristo, pela virtude, pelo conhecimento, pelo domínio próprio, pela perseverança, pela piedade, pela fraternidade e pelo amor, eles seriam conhecidos então como uma igreja produtiva, uma igreja operante. Meus queridos irmãos, aqui está o estilo de vida. Basta cada um de nós olharmos para esse texto da palavra e a começar em mim, buscar o que está aqui. Procurar viver cada uma dessas fases ou cada um desses passos na minha vida, no meu dia a dia, para que de fato o amor seja o reflexo da minha vida para as outras pessoas, para que as pessoas vejam Cristo em mim através do amor que eu tenho a Cristo, eu tenho a Deus e tenho aos meus amados irmãos. É isso que Pedro procura nos ensinar e nos mostrar sobre uma vida espiritual produtiva, uma vida espiritual que vai frutificar. Ela precisa da fé em Cristo, da virtude, do conhecimento, que é a palavra, do domínio próprio, da perseverança, da piedade, da fraternidade e do amor. E é isso, irmãos, que eu espero que cada um de nós venhamos cultivar na nossa vida, para que a cada dia, a cada momento, as pessoas possam ver em nós a luz de Cristo. O mundo espera e o mundo quer ver pessoas que amam, mais do que pessoas que sejam influentes, importantes ou que falam demais. O mundo espera atitudes de amor. E é isso que a igreja de Jesus precisa estar vivendo e experimentando todos os dias. Que Deus nos abençoe e que essa palavra ela possa fazer morada no nosso coração e ao mesmo tempo ela possa frutificar
de tal forma que nós venhamos assumir esse estilo de vida para sermos pessoas produtivas. Amém?